Então, a primeira série é Round 6, que veio com a sua terceira temporada e conclusão da série. Só lembrando que eu já tenho vídeos da série aqui também no canal, então não esqueçam de dar uma olhada lá, que eu vou fazer um breve resumo aqui, basicamente, do que rolou nessa temporada. Então seria interessante vocês assistirem os vídeos que eu já tenho da primeira e da segunda temporada, tá? Aqui no canal, pra depois acompanhar, porque eu vou fazer um breve resumão aqui, uma análise bem rápida de cada personagem, o que eu achei, tá bom? Então, só pra lembrar vocês que eu já tenho, né, outros vídeos por aqui da série. Então, só pra gente começar, basicamente, o que rolou na segunda temporada. Então, a segunda temporada de Round 6 vem trazer o personagem do jogador 456, que ganhou na primeira temporada um dos jogos que rolou, do Squid Game, né, que são esses jogos da morte, basicamente. Então, a segunda temporada vem trazer ele voltando pros jogos e o que rolou com esse personagem lá. Então, resumidamente, seria isso, tá? Mas igual eu falei, acompanhe os outros vídeos que lá tá mais detalhado. Então, a segunda temporada vem trazer um novo jogo. E esse personagem meio que querendo, como eu posso dizer, acabar com esse tipo de entretenimento sangrento, vamos dizer assim, que seriam esses jogos mortais aí, né? Então eu vou falar agora basicamente sobre cada personagem, assim, dos principais. Eu vou dar um contexto geral do que aconteceu com esse personagem, né, na história, e o que eu achei, o que poderiam ter melhorado, enfim. Então o primeiro personagem é o Hinju, que é o jogador 120, e ela, né, basicamente, perdão, é um soldado, né, e eu gostei bastante desse personagem, tanto na segunda temporada quanto na terceira, agora que concluiu. Porém, eu acho que a forma como esse personagem morreu não me agradou muito, porque, pra quem não sabe, ela é aquele soldado lá, ela é uma dos personagens principais ali, um dos jogadores principais, né? E ela morreu basicamente esfaqueada no jogo lá do esconde-esconde. E eu achei bem tosco. Eu acho que poderiam ter trabalhado melhor esse personagem na terceira temporada. Poderiam ter trazido ela até um dos últimos jogos ali, eu acho que ficaria mais interessante. Porque basicamente esse personagem, ela é uma soldada, ex-militar, então ela tinha todo um físico, um preparatório, assim, a gente acompanhou isso na segunda temporada. E aqui parece que foi muito simples o jeito que ela morreu. Eu acho que eles poderiam ter trabalhado ela por mais tempo nos episódios. O que vocês acharam? O próximo personagem é o Dai-Hu, jogador 388, que é aquele arregão, o famoso arregão, que na segunda temporada ficou de levar as armas lá quando teve a rebelião, e ele não levou. E dizem por aí, né, que ele foi um dos grandes culpados deles não terem ganhado a treta lá na segunda temporada. Se vocês estão lembrados, na rebelião que teve ali pra acabar com os jogos. Então, nessa temporada, basicamente o jogador 456, né, lá que é o Jinro, tava bem puto com ele, né, porque basicamente os colegas deles morreram, né, foram, enfim, lá pra deixar de, como é que se diz, não amostra, tipo, de exemplo, né, ali pros outros jogadores, pra o que acontece, né, com quem se rebela contra os jogos. E sei lá, gente, eu acho que nessa temporada foi legal eles terem trazido essa treta dele ali, dos dois. E enfim, né, esse personagem aí, arregão, né. Vamos falar do próximo, que tem muita gente. O próximo é o jogador Nam-Gyu, que é o jogador 124, tá? Que é aquele que ele é um drogado, né? Que ele tinha se aliado lá na segunda temporada com aquele outro jogador. E basicamente, nessa temporada ele tá usando as drogas lá, né? Que sobrou do amigo dele. E ele meio que se junta com um outro jogador, que é o Minji, que é o personagem 333, jogador 333. Ele se junta com o Minji, que é o jogador 333, que ele é o pai do bebê, né, que ganhou o jogo. Se vocês assistiram a temporada, sabem que teve um bebê que ganhou o jogo. Então, Minji e o Dai-Hu. Então eles se juntam, né? Perdão, gente, estou confundindo. O Naegyun é o
Naingyu, que se junta com o Myung-ji, isso, que é o jogador 1-2-4 que se junta com o jogador 3-3-3, né? E daí eles ficam ali alguns episódios, né, jogando meio que juntos ali, matando pessoas, tá? E é isso. Enfim, um é o drogado lá, né? Que usa as drogas do carinha, e o outro é o pai do bebê. Tá, basicamente é isso. Ah, tá, só lembrando então que esse Naongyu, que é o jogador 124, ele morreu naquele jogo que pula as cordas, tá? Pelo que eu lembro. E o jogador 333, que é o pai do bebê, ele morre no último jogo lá, que é o jogo da Lula, tá? Enfim, vamos para mais personagens. Então a gente tem o Yoon-sik, que é o jogador 007, que é o filho daquela velhinha, que ele é bem covarde, vamos dizer assim, e ele foi morto pela mãe dele. Eu achei interessante a relação da mãe e filho, né, nessa segunda temporada, e basicamente a mãe dele, né, que é a Yoon-ja, que é a jogadora 149, ela é a vovozinha, né? É a vovozinha, né? Que mata ali o filho dela. E depois ela morre, basicamente. Porque ela não aguentou, né, o trauma de ter matado o próprio filho. E ela morre. Enfim. E bem triste, na verdade, essa morte dela. Eu achei legal, assim, a quantia de tempo que eles ficaram no jogo, diferente ali da Yoonju, né? Que eu acho que poderia ter ficado por mais tempo ali nos episódios. Eu acho que ficou a quantia de tempo interessante ali deles, e daí a própria senhorinha ali, a Yoonja, né, ajudando ali a mãe, né, até a dar a luz, ela que ajuda ali a nossa querida Jung-hee, né, que é a jogadora 222, que é a próxima que eu vou falar, que é a mãe do bebê que ganhou, a mãe do bebê winner, que ganhou o jogo, né. Então, ela também morreu ali no episódio do jogo que pula a corda lá em cima da plataforma, porque ela tinha torcido o pé. Então, no jogo de esconde-esconde, né, ela tinha torcido o pé. Que aquele jogo de esconde-esconde é um que tem as chaves lá, que eles tinham que achar os lugares e se esconder, e os outros matavam lá eles, né. Só lembrando que esse vídeo tem spoilers, tá, gente? Já contei metade da história aqui, mas tudo bem, bom lembrar. E também lembrando, pra você que não me segue nas outras redes sociais, me sigam lá, que às vezes saem conteúdos por lá também, antes de sair aqui no YouTube. Então se você me segue lá, às vezes você tem a chance de acompanhar algum vídeo primeiro pelas outras redes e depois sair aqui no YouTube. Então me sigam lá, que logo vai ser os cortes do podcast, né? Então, se você não me segue, me siga lá pra acompanhar os meus conteúdos por lá também, né? Minha vida pessoal e tudo mais. Tá, continuando. Tem a personagem da Seung Nyu, gente, é muito difícil. Seung Nyu, eu acho que é assim que se fala, que é a jogadora 044, que é a bruxa que morreu no jogo dos esconde-esconde também, que foi um dos primeiros ali. E eu gostei bastante dessa personagem, tanto lá na segunda temporada, ela é muito engraçada. E eu gostei muito dela, assim, ela é bem crazy. E eu achei que ela morreu cedo também. Eu acho que poderiam ter, igual a outra personagem que eu falei, ter estendido mais, deixado ela pra morrer um pouco mais pra frente. Que eu achei uma personagem interessante. E eu acho que eles mataram alguns personagens interessantes logo no começo, assim, da temporada. E eu achei que poderiam ter estendido um pouco mais, tudo bem? Talvez ali até o jogo que pula a corda, talvez eu acho que seria interessante, tudo bem? E o próximo personagem, que é o Min-soo, o jogador 125, que é o grande covardão. Se chama o covardão, esse é o grande covardão, né? Que é aquele personagem que viu a amiga dele morrer lá na temporada passada, e ele não fez nada, né? Os carinha da droga lá mataram ela. E ele usa a droga dos caras nessa temporada, né? Tudo bem. E ele morre no último jogo. Gente, o que vocês acharam? Comenta ali se vocês gostaram dele ter morrido no último jogo. Porque, sei lá, eu não sei se ele é um personagem tão importante pra eles terem levado até o último episódio. Eu acho que personagens mais legais, na minha opinião, morreram antes dele. Tá? Mas é só minha opinião mesmo. Vocês concordam com isso?
Comentem aí embaixo, quero saber. E tem um personagem que eu não achei o número dele, tá? Que é o personagem do velho, que é um senhor bem chato, que vocês sabem qual que é, eu não lembro o número que ele tava. Que ele também vai até o último jogo. Só que assim, ele é um personagem chato, só que eu achei legal ele ter ido até o último jogo. Porque realmente tem que ter alguém ali pra causar no rolê, sabe? Então mesmo que ele seja um personagem chato, eu acho que fez sentido eles terem levado ele até o último episódio, porque ele mata alguns outros personagens também, como a Hinju. Ah não, perdão, não é a Hinju que ele mata, é a bruxa, né? Que é a Sun Nyu, sei lá. Que é a personagem, o jogador 222, que ele é um causa. Ele não é que ele mata, ele é o grande causador da morte dela, né? Mas eu achei interessante, assim, eu não gosto do personagem, mas ele é necessário pra história, entende? Então eu acho que fez sentido eles terem ido até o último jogo, tudo bem? E aqui meio que termina a parte do pessoal dos jogos, tá? Eu vou entrar agora na outra parte da história e eu já explico melhor essa questão, tá bom? E o jogador 456 eu vou falar só no final também, né? Porque ele é o principal, então eu já falo dele. Então, a gente vai pro personagem do detetive, que é o Jun-Hoo. O que eu achei do rolê do Jun-Hoo? Muito desnecessário nessa temporada. Não sei o que vocês acharam. Mas assim, desde a temporada 2, tava um negócio bem X, ele no barco. Gente, ele ficou a temporada inteira no barco com os carinha, com um intruso lá e tal. E meio que foi concluir essa questão nessa temporada. Mas eu achei muito tedioso esse rolê deles, tá? Só pra falar. Porque realmente ele não fez nada e no final no último episódio não adiantou em nada esse negócio dele ter ido pra lá e ele só chegou lá e viu os negócios, viu o irmão dele e meio que acabou nisso e enfim. Comenta ali o que vocês acharam. Eu achei bem tedioso, tá? Próximo personagem. O Noyu, acho que é assim que fala, que é aquela personagem da coelhinha, que, pasmem, mas eu nem lembrava dessa personagem. Quando eu assisti a terceira temporada, eu fiquei, gente, quem que é essa personagem, o que que tá acontecendo? Porque eu não entendi nada. Daí depois que eu fui lembrar que era aquela personagem da coelhinha, que apareceu pra menina lá e tal, na segunda temporada. Mas, enfim, ela ajudou a salvar aquele jogador, que era o pai da menininha que tava com câncer, e ele escapa do jogo, né? Ele escapa ali fugindo em um barco, e antes ele se infiltra como soldado. Então assim, basicamente o que rolou? Além do jogo, tinha uma história paralela, tá? Então meio que estavam rolando duas histórias. Então tinha a trama desse rolê aí da soldada coelhinha que tava lá dentro, que ela foi convidada para ser soldada no jogo, e ela ajuda um dos jogadores, que é o pai da menininha com câncer, a fugir do jogo. Tá? Então, além do jogo, tava tendo essa história paralela, tá bom? Enfim, daí tem aquele personagem que é um chefe lá dos quadrados, que ele tá nessa história também, ali dessa trama da coelhinha, eu vou chamar ela assim, tá? Que eles meio que tretam ali, porque ela meio que chantageia ele pra poder ajudar o carinha a fugir, e ela também meio que é contra o jogo, tá? Então, assim, tem essa história paralela. O que eu achei? Eu gostei dessa história paralela. Ela é desnecessária? Assim, não diria assim, desnecessária totalmente. É uma história paralela aos jogos, mas ela é uma história bem construída. Porque se você for pra analisar, desde a segunda temporada, ela tem um começo e uma conclusão boa. Ela, tipo assim, essa história vai interferir no rolê do jogo? Não. Mas ela é bem concluída. É aquela coisa, tipo assim, se tirasse essa parte do jogo, da história, né, do Round 6, não interferiria no jogo, tá? Basicamente isso. Mas, enfim, é uma história paralela, né? Achei legal, foi bem construída ali, né? Teve uma narrativa interessante, mas é aquela coisa, a gente quer ver os jogos, tá ligado? Eles são os principais. Mas, ok, foi uma história ok, tá? Então agora falando do Hyun-sik, que ele foi aquele que descobriu o intruso lá no barco, né? Ele é um amigo do detetive,
que também trouxeram agora ali nessa segunda temporada, ele descobrindo aquele intruso no barco que depois matou geral lá. E só sobreviveu mesmo ali o detetive. Enfim, outra parada X, porque, tipo, sinceramente, o rolê do barco lá eu achei a história paralela mais interessante do que o negócio do barco, tá? Desde a da segunda temporada, o personagem tava bem, assim... E outra que não levou em nada, então, sinceramente, não... Enfim, sei lá, comenta ali o que vocês acharam. Ah, tá, e na história da coelhinha também tem mais um detalhe. Eles trouxeram algumas coisas, como, por exemplo, a história do rolê dos órgãos, que, enfim, trouxeram de novo esse negócio dos caras que roubam os órgãos, e também o lance do carinha que fugiu lá, ele se infiltrar ali nos soldados. E isso eu achei muito interessante, muito, muito, muito legal, e enriqueceu a história, tá? Próximo, então, o vilão irmão ali do detetive, que a gente não sabe o nome, que é aquele cara mascarado que, como posso dizer, ele recepciona os VIPs. Enfim, ele sobreviveu no final. Eles concluíram, né, esse jogo também, eu já vou falar mais um pouquinho sobre isso. E, enfim, eu acho que assim, depois o detetive chega lá, vê o irmão dele, né, porque eles são irmãos, nada acontece, vida que segue, tá? Então, assim, eu acho que essa questão do detetive ali, do rolê do barco, foi bem, assim, quebra de expectativa, tá? E vamos falar ali do jogador Jin-Hoon, que é o jogador 456, que é o grande destaque da série, né, como um todo. A gente acompanha ele no começo da temporada, ele meio cabisbaixo, né, até porque eles perderam a treta da segunda temporada, e a gente tava com aquela expectativa de, meu Deus, o que vai rolar nessa temporada? Eles vão se rebelar? O que vai acontecer? Não acontece nada. Eles basicamente terminam um jogo, e um bebê ganha o jogo. Sim, um bebê ganhou o jogo. Com a ajuda do jogador 456. Que é o filho da outra mulher lá que eu falei anteriormente. Que, enfim, ela dá a luz no jogo e o bebê ganha o jogo, tá? Basicamente isso. Enfim, ele é um grande herói, né? Porque ele luta ali bravamente pra poder salvar o baby. E é sobre isso, gente. Tchau. Brincadeira. É sobre isso, então, essa temporada. E basicamente assim, é como se ele tivesse conseguido achado um novo propósito, porque ele tava muito cabisbaixo pelo que rolou na temporada anterior da treta. Então, ok, ele achou esse propósito nessa temporada, salvou o bebê, e no caso morreu, né, pra salvar o bebê. Tudo bem. E aquele final eu achei legal, né, aquela frase que eles falam que eles não são animais, né, ali, pro entretenimento barato, né, tipo, pros outros verem ali eles se matando, que teve aquela frase lá, né, bem destacada ali no final da temporada, e que eles falam que somos humanos, né, não somos animais, e ele morre. Então assim, concluindo sobre a temporada, eu no final da temporada, eu fiquei me perguntando, tá, qual é o rolê desse negócio? Porque basicamente os jogos não acabaram, né, o mascarado sobreviveu, ele foi lá pros States, né, o bebê ganhou o jogo, o bebê milionário, e ele foi lá pros States, e daí vemos lá a cena de uma mulher lá recrutando gente pro jogo nos States. Daí eu fiquei me perguntando, tá, que rolê é esse? Eu até pensei, eu falei, gente, que final confuso. Só que depois eu fiquei pensando assim, faz um pouco de sentido. Por quê? Se você parar pra pensar, enquanto tiver gente disposta a pagar dinheiro para ver os outros se matando, né, pra essa forma de entretenimento, os jogos não vão acabar. Porque no final você pensa assim, tá, os jogos vão acabar, então, né, pelo menos na segunda temporada se fica com essa ideia de que, ok, então vai ter um fim essa parada. E não tem. Então, no final eu fiquei me questionando muito, porque, gente, o que tá acontecendo? E daí eu pensei, não, realmente faz sentido, que os jogos não vão acabar. Se tiver gente disposta a assistir, assim como nós assistimos. Então, assim, né, faz sentido. E os VIPs, né, que pagam, no caso, o rolê. Que bancam os jogos, né, basicamente.